Sou Cassandra Mitchell, 34 anos, agente de crédito de um banco pequeno, mas respeitado, em Portland. Minha irmã Heather e eu éramos inseparáveis até que seu marido, Garret, me espancou até eu ficar inconsciente na minha sala de estar por causa de um pedido de financiamento imobiliário. O sangue se acumulando ao meu redor nem foi a pior parte. Era Heather me culpando enquanto eu estava ali, destruída. Enquanto eu desabava, implorando para que ela entendesse, até os policiais endurecidos desviaram o olhar, abalados pela traição. Antes de compartilhar esse pesadelo, me contem de onde vocês estão assistindo nos comentários. Curtam e se inscrevam. Acreditem, vocês vão querer saber como eu finalmente encontrei justiça apesar de ter perdido tudo. Antes do meu mundo implodir, eu havia construído uma vida da qual me orgulhava genuinamente. Depois de pagar a faculdade com aulas noturnas e empregos de fim de semana, trabalhei duro para me tornar uma respeitada agente de crédito no Portland Community Bank. Não era nada glamouroso, mas eu tinha orgulho de ajudar famílias a navegar no complexo mundo do financiamento imobiliário. Eu era boa no meu trabalho, minuciosa, detalhista e genuinamente comprometida com o sucesso dos meus clientes. Meus colegas de trabalho costumavam brincar que eu tratava cada candidatura como se fosse da família. E isso era especialmente verdade quando se tratava da minha irmã mais nova, Heather. Quando éramos crianças, éramos a tábua de salvação uma da outra em uma casa com pais raramente presentes. Mamãe e papai administravam um escritório de advocacia de sucesso juntos, o que significava que estavam sempre no escritório, no tribunal ou fazendo networking em jantares e eventos intermináveis. Heather e eu aprendemos a confiar uma na outra desde cedo. Eu era apenas 2 anos mais velha, mas naturalmente assumi o papel de irmã mais velha protetora, garantindo que Heather tomasse café da manhã antes da escola, ajudando com a lição de casa e confortando-a quando a casa parecia vazia demais. Cassie, você é a única que me entende, Heather me dizia durante nossas conversas noturnas no quarto que dividíamos. Prometa que sempre estaremos lá uma para a outra. E eu falei sério quando prometi. Quando Heather lutava contra a ansiedade no ensino médio, eu era quem a levava às consultas de terapia. Quando ela foi aceita na Oregon State, eu a ajudei a se mudar para o dormitório e liguei para ela todos os dias durante aquela primeira semana de saudades de casa. Nosso vínculo parecia inquebrável. Então, Garret Johnson entrou em cena durante o 3º ano de faculdade de Heather. Alto, confiante, com um sorriso fácil e planos ambiciosos, ele conquistou minha irmã. Ainda me lembro da cafeteria onde Heather nos apresentou pela primeira vez, seus olhos constantemente voltados para ele em busca de aprovação, seu riso um pouco alto demais para suas piadas. Ele não é incrível, ela sussurrou quando ele se afastou para pedir mais bebidas. Ele vai abrir a própria construtora um dia. No começo, Garret era todo charme perto de mim. Ele fez questão de perguntar sobre meu trabalho, elogiar meu sucesso profissional e me agradecer por criar uma mulher tão incrível como Heather. Mas notei coisas que me incomodaram, como ele criticava sutilmente as escolhas de roupa de Heather, como a interrompia quando ela falava, como tomava decisões unilaterais sobre os planos de fim de semana. Apesar das minhas preocupações pessoais, fiquei ao lado de Heather no casamento deles 10 meses depois, forçando um sorriso enquanto a observava jurar sua vida a um homem que eu mal conhecia. Em 3 anos, eles tiveram 2 filhos, Lily, agora com 5 anos, e Noah, com 3, e se estabeleceram em um apartamento apertado de 2 quartos. As crianças precisam de um quintal, de um quarto só para elas, confidenciou Heather durante um de nossos almoços semanais. Garret diz que está na hora de comprar uma casa. Eu deveria ter reconhecido os sinais de alerta quando ela acrescentou, ele diz que, com seus contatos no banco, você pode garantir que sejamos aprovados para uma boa hipoteca. Aquela conversa fatídica levou Heather e Garret a se sentarem à minha frente no meu escritório numa manhã de terça-feira, discutindo sobre a casa dos seus sonhos, uma casa de 4 quartos e 3 banheiros em um bairro nobre com excelentes escolas. Com certeza podemos analisar opções, eu disse cuidadosamente, pegando a papelada. Mas primeiro preciso ter uma visão completa da sua situação financeira. Garret se inclinou para a frente, confiante. Já resolvemos tudo. Com meu negócio decolando e Heather trabalhando mais horas no consultório odontológico, podemos pagar algo em torno de $650 mil. Quase engasguei com o café. Pelo que eu sabia sobre a renda deles, esse preço estava muito além do seu alcance. Mesmo assim,
Mantive minha postura profissional enquanto os orientava no processo de pré-qualificação, explicando os requisitos de renda, a relação dívida-renda e o impacto no score de crédito. Enquanto conversávamos, notei que Garret estava cada vez mais tenso. Quando mencionei que o banco precisaria comprovar a renda deles com declarações de imposto de renda e olerites recentes, ele cerrou os dentes. Isso parece invasivo, disse ele, rispidamente. Você não pode simplesmente nos elogiar? Somos uma família. Gostaria que funcionasse assim, expliquei gentilmente. Mas tenho que seguir o mesmo procedimento para todos. O banco tem diretrizes rígidas. Quando analisei os números preliminares, imediatamente me dei conta. O score de crédito de Garret era muito menor do que ele alegava. Havia vários cartões de crédito estourados, pagamentos atrasados do financiamento da caminhonete e uma conta de cobrança da qual eu suspeitava que Ritter não sabia nada. A relação dívida-renda já estava em níveis preocupantes antes mesmo de adicionarem o pagamento da hipoteca. Respirei fundo, sabendo que o que eu diria a seguir não seria bem recebido. Com base nesses valores iniciais, acho que precisamos considerar uma faixa de preço mais modesta, talvez começando em torno de $350 mil a $400 mil. O rosto de Garret se fechou. Isso é ridículo. Essas casas ficam em bairros horríveis. Existem algumas opções boas nessa faixa, retruquei, abrindo alguns anúncios no meu computador. Olha só este apartamento de 3 quartos em Westmoreland. É bonitinho, fica em um ótimo distrito escolar e seria muito mais administrável financeiramente. Não viemos aqui para ouvir que devemos baixar nossos padrões, Garret retrucou, levantando-se abruptamente. Achei que você nos ajudaria, não destruiria nossos sonhos. Ritter colocou a mão em seu braço. Garret, por favor. Cassie está apenas fazendo o trabalho dela. O olhar que ele lançou a ela me deu um aperto no estômago. Foi breve, mas inconfundível, um lampejo de raiva tão fria que Ritter imediatamente retirou a mão e se calou. Vou te dizer uma coisa, ofereci, tentando salvar a situação. Deixe-me enviar sua inscrição como está. Vou defendê-lo junto ao comitê de empréstimos, mas quero que você também considere algumas opções alternativas, só por precaução. Garret pareceu um pouco mais tranquilo com isso, embora a tensão na sala permanecesse palpável. Quando saíram do meu escritório, notei Ritter um pouco recuada. Sinto muito por isso, sussurrou ela. Ele está realmente decidido a comprar esta casa. As crianças teriam muito espaço lá. Entendo, eu disse. Mas Ritter, você está ciente de todos esses problemas de crédito? Da conta de cobrança? Seus olhos se arregalaram ligeiramente antes que ela se recompusesse. Garret cuida das nossas finanças. Tenho certeza de que há uma explicação. Enquanto os observava saindo, uma sensação de mau presságio tomou conta de mim. Eu já tinha visto problemas financeiros suficientes na minha carreira para reconhecer quando alguém estava endividado. O que eu não percebi na época era o quão desesperado Garret já estava e o que ele faria quando encurralado. Na semana seguinte, agendei outra reunião com Ritter e Garret para discutir suas opções de financiamento com mais detalhes. Passei horas analisando suas informações financeiras, buscando qualquer maneira possível de tornar a solicitação mais sólida. Cheguei até a consultar minha gerente, Lisa, sobre programas especiais para os quais eles poderiam se qualificar. Você está se esforçando ao máximo por esses clientes, observou Lisa, olhando para mim por cima dos óculos de leitura. Eles são da família, respondi simplesmente, sem querer me aprofundar nas minhas crescentes preocupações. Quando chegou o dia da nossa reunião, Garret entrou no meu escritório com uma confiança que não condizia com a realidade financeira deles. Ritter o seguiu, com um sorriso forçado e nervoso. Notei que ela usava uma blusa de manga comprida, apesar do clima quente da primavera. Já revisei tudo, comecei depois que eles se sentaram, e quero ser totalmente transparente sobre a situação atual. Expliquei a situação financeira deles da forma mais delicada possível, a renda combinada, as dívidas existentes e a relação dívida-renda resultante, que deixaria os credores hesitantes. A boa notícia é que você se qualifica para uma hipoteca, eu disse, mas por um valor menor do que esperava. Garret se inclinou para a frente, os nós dos dedos ficando brancos enquanto ele agarrava os braços da cadeira. Quanto? Com base na sua situação financeira atual, o empréstimo máximo que o banco provavelmente aprovaria é em torno de $320 mil.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Garret ficou vermelho, uma veia pulsando em sua têmpora. Isso é menos do que discutimos da última vez, disse-lhe finalmente, com a voz perigosamente baixa. Eu sei e peço desculpas. Após uma análise e discussão mais completas com nossos subscritores, está a avaliação realista. Virei-me para o meu computador. Mas encontrei algumas casas lindas nessa faixa de preço que ainda dariam mais espaço para as crianças. Já encontramos a nossa casa, interrompeu Garret. Os vendedores aceitaram a nossa oferta mediante financiamento. Senti um aperto no estômago. Você fez uma oferta sem financiamento garantido pela casa que discutimos da última vez, aquela de $650 mil? Ritter olhou para as mãos enquanto Garret me encarava desafiadoramente. Sim, porque minha cunhada nos garantiu que conseguiria. Eu nunca prometi aprovação, disse eu, cautelosamente. Eu disse que enviaria sua inscrição e a defenderia, mas também avisei que poderia ser difícil. Difícil não significa impossível, ele retrucou. Deve haver algo que você possa fazer? Financiamento criativo, alguma coisa. Respirei fundo. Existem algumas opções que podemos explorar. Você pode encontrar um avalista com crédito e renda sólidos. Você pode vender alguns ativos por uma entrada maior. Ou pode solicitar uma exceção ao comitê de empréstimos, embora eu deva avisá-lo que essas raramente são aprovadas. Um avalista, zombou Garret. Somos adultos, não universitários comprando o nosso primeiro carro. Então a exceção pode ser nossa melhor aposta, eu disse. Mas preciso ser honesto. Com a conta de cobrança e os pagamentos atrasados no seu cadastro, é improvável que seja aprovado. Garret se levantou tão de repente que sua cadeira quase caiu. Isso é? Você nem está tentando nos ajudar. A porta do meu escritório estava aberta e vi vários dos meus colegas olharem para cima, alarmados. Dave, nosso segurança, deu um passo em nossa direção. Entendo que esteja frustrado, disse eu, mantendo a voz calma. Mas estou lhe dando uma avaliação honesta, baseada nas regulamentações bancárias e práticas de empréstimo. Não posso forjar a aprovação de um empréstimo que não atenda aos nossos critérios. Quer dizer que não vai? Rosnou Garret. Você sempre me desprezou, achando que não sou bom o suficiente para sua preciosa irmã. Essa é a sua maneira de nos controlar. Ritter finalmente falou, com a voz quase inaudível. Garret, por favor, aqui não. Ele se virou para ela. Você está do lado dela? Depois de todas as vezes que eu disse que não podemos confiar nela para realmente nos ajudar? A expressão de medo que cruzou o rosto da minha irmã me arrepiou. Não se tratava mais apenas de uma hipoteca. Vamos todos parar um momento, sugeri, levantando-me também. Isso é um contratempo, mas não o fim do caminho. Podemos dar uma olhada em outras casas ou trabalhar para melhorar sua situação financeira por alguns meses e tentar novamente. Não temos alguns meses, disse Garret, com a voz agora estranhamente controlada. As crianças precisam de um lar de verdade agora, não de um apartamento apertado ou de uma casa decadente. Prometo a eles um quintal, quartos próprios, e você ainda pode providenciar isso, assegurei-lhe, só que talvez não no bairro que você queria inicialmente. Garret se inclinou sobre minha mesa, com o rosto a centímetros do meu. Envie a solicitação como combinamos. Encontre um jeito de fazer dar certo. É isso que a família faz. Com isso, ele saiu furioso do meu escritório. Ritter hesitou, parecendo dividida. Ritter, eu disse baixinho, está tudo bem em casa? Ela não me olhava nos olhos. Ele só está estressado com a casa. Ele quer muito isso para nós. Você está segura? Insisti. Você e as crianças. Ela levantou a cabeça de repente, com os olhos arregalados. Claro. Garret jamais. Ele só tem um temperamento forte às vezes. Isso significa muito para ele. Antes que eu pudesse responder, Garret latiu do corredor, Ritter, agora. Ela estremeceu visivelmente e correu atrás dele, deixando-me sozinha no meu escritório, abalada pelo que acabará de acontecer. Dave apareceu na minha porta momentos depois. Está tudo bem, Cassie? Aquele cara parecia bem agitado. Está tudo bem, menti.
Só uma conversa difícil com um cliente. Mas, ao me recostar na cadeira, minhas mãos tremiam. Peguei o celular e liguei para Ritter, mas caiu direto na caixa postal. Em vez disso, enviei uma mensagem: estou preocupada com você. Por favor, me ligue quando puder conversar em particular. Eu te amo. Não houve resposta naquele dia. Nem no seguinte. Quando tentei ligar novamente naquela noite, Garrett atendeu. Ela não quer falar com você agora, disse-lhe friamente. Concentre-se apenas em aprovar o nosso empréstimo. Apesar das minhas sérias reservas, decidi apresentar a solicitação não por causa da intimidação de Garrett, mas porque estava cada vez mais preocupada com a minha irmã caso o empréstimo fosse rejeitado, o que eu sabia ser provável. Temi a reação de Garrett em casa. Pelo menos assim, eu poderia controlar como e quando eles receberiam a notícia e talvez encontrar uma maneira de proteger Ritter no processo. Ao preencher o formulário, incluí uma nota pessoal para o comitê de empréstimos, destacando o emprego estável deles e a importância do empréstimo para a família em crescimento. Não era muito, mas era tudo o que eu podia fazer eticamente. O que eu não sabia na época era que Garrett já havia sido rejeitado por 2 outros credores antes de vir até mim, informação que ele havia ocultado deliberadamente. Ele não contava apenas com a minha ajuda, estava desesperado por ela, tendo se colocado em uma situação financeira difícil, sem outra saída a não ser por meio de mim. 3 dias depois de enviar a solicitação de Ritter e Garrett, recebi o e-mail que eu tanto temia. A comissão de empréstimos havia analisado o processo e, como eu temia, negado a solicitação. A rejeição alegou vários motivos: renda insuficiente para o valor do empréstimo solicitado, alta relação dívida-renda, pagamentos atrasados recentes e a conta de cobrança não resolvida. Mesmo com a minha defesa pessoal, os números simplesmente não funcionavam. Sentei-me à minha mesa, olhando para a tela, com o estômago embrulhado. Não se tratava apenas de um revés profissional, era um barril de pólvora na casa da minha irmã. Eu precisava lidar com a situação com delicadeza. Meu primeiro instinto foi ligar para Ritter sozinha para prepará-la para a notícia antes que Garrett descobrisse. Esperei até 13h30, quando soube que Garrett estaria em uma obra e Ritter estaria no horário de almoço no consultório odontológico. Ela atendeu no quarto toque. Cassie, o que houve? Só tenho alguns minutos. Ritter, eu queria falar com você em particular sobre o pedido de financiamento imobiliário, eu disse, mantendo a voz suave, mas direta. O comitê analisou esta manhã, e não foi aprovado. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por vários segundos. Tem certeza? Ela finalmente perguntou, com a voz baixa. Não há mais nada que você possa fazer? Eu tentei de tudo, Ritter. Até escrevi uma carta de recomendação pessoal para o comitê. Mas os números simplesmente não batem para um empréstimo desse tamanho. Eles estão preocupados com a sua capacidade de fazer os pagamentos. Garrett vai ficar arrasado, ela sussurrou. Já contamos às crianças sobre a casa nova. A Lily está falando em pintar o quarto dela de roxo. Meu coração doeu pelos meus sobrinhos. Sinto muito, mas existem outras opções. Já selecionei alguns anúncios de casas na sua faixa de preço aprovada. Tem uma linda casa de 3 quartos perto do Westmoreland Park com quintal cercado que acabou de entrar no mercado. Você não entende, interrompeu Ritter, com a voz assumindo um tom de pânico. Garrett deu um sinal não reembolsável para garantir a casa, $5.000. Um dinheiro que não podemos perder. Senti uma pontada de raiva. Ele fez o quê? Sem financiamento garantido, Ritter, isso é incrivelmente arriscado. Ele estava confiante de que você conseguiria, disse ela, com um tom acusatório na voz. Eu nunca prometi isso. Deixei claro desde o início que a aprovação não era garantida. Mas você é minha irmã, insistiu ela. Você deveria cuidar de mim. Estou cuidando de vocês, respondi, impedindo-os de assumir uma hipoteca que não podem pagar, impedindo-os de se colocarem em uma situação de execução hipotecária no futuro. A voz de Ritter baixou para um sussurro novamente. Ele vai me culpar por não ter convencido vocês. Por favor, Cassie, deve haver algo mais que possamos tentar. O desespero em sua voz me fez sentir outra onda de preocupação. Ritter, você tem medo de como Garrett vai reagir a essa notícia? Não é bem assim, disse ela rapidamente, rápido demais.
Ele realmente quer isso para nós, para as crianças. Antes que eu pudesse insistir mais, ela mudou abruptamente de tom. Preciso voltar ao trabalho. Deixe-me falar com o Garrett primeiro, ok? Não ligue para ele ainda. Ritter, prometa, eu disse. Cassie, ok. Cedi, mas me ligue depois. E se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, estou aqui. Desligamos e passei a hora seguinte distraída, checando meu celular a cada poucos minutos. Quando finalmente tocou, por volta das 15 horas, corri para atender. Mas não era Ritter, era Garrett. Você está mentindo, ele rosnou sem rodeios. Você prometeu que nos aprovaria. Lutei para manter minha voz profissional, apesar do meu coração acelerado. Eu nunca prometi aprovação, Garrett. Eu disse que enviaria sua inscrição e te defenderia, o que fiz. Você nos sabotou. Você nunca quis que tivéssemos esta casa. Isso não é verdade. Eu quero o melhor para Ritter e as crianças, que é uma casa que você possa pagar. Não me diga quanto minha família pode pagar, ele gritou tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Você tinha o poder de aprovar isso, e escolheu não aprovar. A culpa é sua. Não é assim que funciona, expliquei, lutando para manter a compostura. Os empréstimos são aprovados por um comitê com base em critérios específicos. Não tenho autoridade para anular a decisão deles. Você espera que eu acredite nisso? Você é o agente de crédito. Sim, eu preparo e envio as solicitações, mas a aprovação final vem da subscrição e do comitê de empréstimos. Não posso alterar sua renda ou histórico de crédito. Garrett respirava pesadamente ao telefone. Sabe de uma coisa? Eu sempre soube que você era contra mim. Sempre achei que você era melhor do que eu com seu diploma universitário e seu emprego chique. Você vem envenenando a Ritter contra mim há anos. Suas palavras eram tão distantes da realidade que quase ri. Isso é ridículo. Eu sempre apoiei o relacionamento de vocês. Mentiroso, ele rugiu. Você vai resolver isso hoje, ou juro por Deus que vai se arrepender. Um arrepio percorreu minha espinha. Você está me ameaçando? Eu prometo, disse ele, com a voz subitamente fria e controlada. Você encontra um jeito de aprovar nosso empréstimo até amanhã, ou vai ver o que acontece quando mexer com a minha família. A linha caiu. Fiquei paralisada, com o telefone ainda pressionado contra o ouvido. Será que meu cunhado tinha acabado de me ameaçar? Será que eu deveria levá-lo a sério? Tentei ligar para Ritter imediatamente, mas o telefone dela caiu direto na caixa postal. Enviei várias mensagens, ficando cada vez mais preocupada quando nenhuma chegou. Ritter, por favor, me ligue. Estou preocupada com você. Você e as crianças estão bem? Preciso saber que você está bem. Por favor, responda. Ao final do expediente, eu ainda não tinha notícias da minha irmã. Pensei em ir de carro até o apartamento dela, mas fiquei preocupada que isso pudesse piorar a situação se o Garrett ainda estivesse bravo. Em vez disso, liguei para os meus pais, algo que raramente fazia. Mãe, você falou com a Ritter hoje? Não, desde o jantar de domingo. Por quê? A voz da minha mãe estava distraída, eu podia ouvi-la folheando papéis ao fundo. Estou com dificuldade para falar com ela e estou um pouco preocupada. Você sabe como ela está ocupada com as crianças. Tenho certeza de que ela está bem. Típico. Meus pais sempre foram muito absortos em suas próprias vidas para perceber quando algo estava errado com as filhas. Se você tiver notícias dela, pode pedir para ela me ligar? É importante. Claro, querida. É sobre aquela casa que eles estão comprando? Ritter mencionou que você estava ajudando com a hipoteca. Algo assim, respondi vagamente. Só peça para ela me ligar. Naquela noite, mal dormi, checando o celular sem parar, na esperança de receber uma mensagem da Ritter. Nada. De manhã, enviei mais uma mensagem: estou preocupada com você. Por favor, me avise que você está bem. 3 pontos apareceram e depois desapareceram. Então, finalmente, uma mensagem: estamos bem. Garrett só precisa de um tempo para se acalmar. Ele está olhando outras casas.
Não era grande coisa, mas já era alguma coisa. Fui para o trabalho com um pouco menos de ansiedade, embora o nó no meu estômago não tivesse se dissipado completamente. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação inesperada de Garret. Sua voz estava estranhamente calma. Estive pensando na nossa conversa de ontem, disse ele. Gostaria de nos encontrar e discutir opções alternativas. Talvez haja outra maneira de fazer isso funcionar. O alívio me invadiu. Sim, com certeza. Tenho alguns imóveis ótimos para te mostrar, na sua faixa de preço aprovada. Ótimo! Que tal nos encontrarmos na sua casa depois que você terminar o trabalho? Digamos às 18h30. Não quero ter essa conversa no banco. Algo no pedido dele me deixou desconfortável, mas fiquei tão grata pela sua aparente mudança de ideia que deixei esse sentimento de lado. Deve funcionar. Vou te mandar meu endereço por mensagem. Não precisa, respondeu Garret suavemente. A Ritter já me deu. Claro que sim. Afinal, eles eram família. Ótimo. Até mais. Ao desligar, senti um peso saindo dos meus ombros. Talvez pudéssemos salvar a situação, afinal. Passei a tarde listando casas na faixa de preço aprovada, determinada a mostrar a Garret que eles ainda podiam encontrar uma casa maravilhosa para a família, uma que não os deixasse financeiramente estrangulados. O que eu não sabia era que Garret não tinha intenção de discutir casas alternativas. Ele tinha passado a noite bebendo e se irritando, se convencendo de que eu havia sabotado deliberadamente o futuro da família dele. E agora ele sabia exatamente onde eu morava. Saí do trabalho às 5h30 e parei no supermercado para comprar café e biscoitos para o meu encontro com Garret. Apesar da nossa discussão acalorada no dia anterior, eu tinha esperança de que pudéssemos ter uma conversa produtiva sobre opções realistas de moradia. Eu queria consertar as coisas, não apenas pelo meu relacionamento com Garret, mas também pela Ritter e pelas crianças. A noite de primavera estava agradável quando cheguei à minha garagem por volta das 18h15. Notei uma caminhonete azul escura estacionada do outro lado da rua, mas não dei importância. Os vizinhos costumavam receber visitas. Com os braços cheios de compras e minha bolsa de trabalho, subi a entrada da casa, procurando as chaves. Foi então que ouvi passos atrás de mim, passos rápidos e pesados. Virei-me no momento em que Garret se aproximou de mim, com o rosto contorcido de raiva. Antes que eu pudesse falar, sua mão disparou, me empurrando com força contra a porta da frente. Minhas compras caíram no chão, e grãos de café se espalharam pelo capacho. Garret, o que você estragou tudo, rosnou ele, com o rosto a centímetros do meu. Seu hálito cheirava a álcool. Você tem ideia do que fez? Tentei manter a calma, embora meu coração estivesse martelando nas costelas. Vamos conversar sobre isso racionalmente, por favor. Os vizinhos? Estou pouco me lixando para os seus vizinhos. Ele agarrou meus ombros e me sacudiu violentamente. Os vendedores desistiram do negócio. Perdemos nosso depósito, $5.000 pelo ralo por sua causa. Sinto muito pelo depósito, eu disse, tentando manter a voz firme. Mas foi um risco que você correu. Eu nunca garanti. Sua palma aberta atingiu minha bochecha antes que eu pudesse terminar, o tapa tão forte que minha cabeça tombou para o lado. Por um momento, vi estrelas. Não ouse colocar isso em mim, ele rosnou. O choque deu lugar ao medo quando percebi o quão perigosa a situação havia se tornado. Eu precisava entrar para colocar uma porta trancada entre nós. Eu ainda segurava as chaves com força. Enquanto Garret reclamava de como eu havia traído minha própria família, girei lentamente a chave na fechadura atrás de mim. Garret, você está bêbado. Vá para casa. Podemos discutir isso amanhã, quando você... Estamos discutindo isso agora. Ele agarrou meu braço enquanto eu tentava entrar, me puxando para trás com tanta violência que perdi o equilíbrio e tropecei nos degraus curtos até a minha passarela, caindo com força de joelhos. A dor percorreu minhas pernas, mas a adrenalina me impulsionou de volta aos meus pés. Eu precisava de ajuda. Procurei meu celular no bolso do casaco, mas Garret foi mais rápido. Ele o derrubou da minha mão, fazendo-o deslizar pelo concreto. Ninguém vai te salvar dessa conversa, zombou ele, avançando novamente em minha direção. Recuei,
procurando freneticamente por uma rota de fuga ou por uma possível ajuda. O carro da minha vizinha, a senhora Shen, estava na entrada da garagem. Ela estava em casa? Será que conseguia ouvir o que estava acontecendo? Socorro! Gritei, com a voz embargada pelo medo. Alguém me ajude! Garré se lançou para frente, agarrou um punhado do meu cabelo e me arrastou em direção à porta da frente, que estava parcialmente aberta. Para dentro. Agora. Isso é entre família. Eu revidei, arranhando suas mãos, chutando suas canelas, mas ele era mais forte. Alimentado pela raiva e pelo álcool, ele me empurrou pela porta com tanta força que eu bati na mesa da entrada, derrubando um abajur que se espatifou no chão de madeira. Garré, pare. Pense no que está fazendo, implorei, tentando apelar para a racionalidade que ainda restava. Isso é agressão. Você pode ir para a cadeia. Ele riu, um som frio e oco que gelou minhas veias. Só se alguém denunciar, e você não vai denunciar porque se importa demais com Ritter e as crianças para ver o marido e o pai deles presos, não é, Cassie? Ele tinha razão. Pensar no que isso faria com minha irmã, meus sobrinhos e sobrinhas me fez hesitar. E naquele momento de hesitação, Garré atacou novamente. Seu punho acertou meu rosto 2 vezes, me jogando de costas na sala de estar. A dor explodiu na minha bochecha e no meu olho. Senti o gosto de sangue enquanto me esforçava para me levantar de quatro, desorientada e aterrorizada. Você se acha muito melhor do que eu, dizia Garré, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. A mocinha perfeita com seu emprego bancário e sua casinha bonitinha, nos desprezando, nos julgando. Isso não é verdade, ofeguei, tocando meu rosto e sentindo o sangue quente e úmido escorrendo do meu nariz. Eu amo a Ritter. Eu estava tentando protegê-la do desastre financeiro. Mentirosa, ele rugiu, chutando minha mesa de centro. Porta-retratos e revistas espalhados pelo chão. Você nunca quis que a gente desse certo. Nunca achou que eu fosse bom o suficiente para sua irmã. Ele avançou novamente em minha direção, e eu cambaleei para trás até bater na parede, presa. Levantei os braços para proteger o rosto enquanto ele se aproximava. Por favor, Garré, pense nas crianças. O que elas pensariam se te vissem assim? Algo brilhou em seus olhos, um breve momento de dúvida, mas desapareceu quase instantaneamente. Eles entenderiam que um pai faz de tudo para sustentar sua família, para protegê-la de quem a trai. Seu punho desceu novamente, me atingindo nas costelas. A dor irradiava pelo meu torso, roubando meu fôlego. Enquanto eu ofegava, ele me agarrou pelo pescoço e me puxou para me levantar, me prendendo contra a parede. Você tinha um trabalho, sibilou ele, apertando meu pescoço com os dedos. Um trabalho para ajudar sua família, e você nem conseguia fazer isso. Pontos negros dançavam nas bordas da minha visão enquanto seu aperto apertava minhas vias aéreas. Agarrei-me desesperadamente às suas mãos, o pânico me dominando enquanto lutava para respirar. Justo quando pensei que poderia perder a consciência, ouvi o som mais lindo, sirenes ao longe, cada vez mais altas. Garré também os ouviu. Seu aperto afrouxou um pouco quando ele olhou para a janela. Naquele momento de distração, reuni as forças que me restavam e levantei meu joelho com força entre suas pernas. Ele se dobrou com um uivo de dor, me soltando completamente. Eu cambaleei para longe dele, ofegante, com a garganta queimando. Mas ele se recuperou rapidamente, com o rosto contorcido de raiva enquanto se lançava sobre mim novamente. Sua vadia. Desta vez, quando ele me atingiu, a força do golpe me jogou contra a estante. Senti, em vez de ouvir, algo estalar no meu ombro enquanto livros e objetos de decoração caíam ao meu redor. Desabei no chão, com a visão turva e o gosto de sangue enchendo minha boca. Garré estava em pé sobre mim, respirando pesadamente, com os punhos cerrados ao lado do corpo. A culpa é sua. De tudo. Você destruiu nossa família. Em meio à névoa de dor, ouvi portas de carro batendo lá fora, passos na minha calçada. Então, uma voz de comando: polícia, abra a porta. Garré congelou, seus olhos se movendo rapidamente entre mim e a porta da frente. Por um momento terrível, pensei que ele fosse me atacar novamente, um último ataque antes da polícia entrar. Em vez disso, ele se inclinou perto do meu rosto e sussurrou: isso não acabou.
As batidas na porta ficaram mais insistentes. Polícia, estamos entrando. Ouvi o estalo da madeira quando eles forçaram a entrada, e então gritei as ordens, no chão. Mãos onde eu possa vê-las. 2 policiais irromperam na sala de estar, de armas em punho. Garré imediatamente levantou as mãos, e sua expressão mudou instantaneamente. Graças a Deus você está aqui, disse ele, com a voz subitamente firme e preocupada. Minha cunhada teve um colapso nervoso. Ela me atacou quando eu vim discutir assuntos de família. A policial olhou de Garré para mim, observando meu rosto ensanguentado, a destruição ao redor da sala e as marcas vermelhas em meu pescoço. Sua expressão endureceu. Senhor, afaste-se dela e deite-se no chão. Agora. Você não entende, protestou Garré, dando um passo em sua direção. Ela está instável. No chão, rosnou o policial, avançando com o taser em punho. O último aviso. Finalmente, Garré obedeceu, ajoelhando-se com as mãos ainda levantadas. Enquanto o policial se movia para algemá-lo, a policial se ajoelhou ao meu lado. Senhora, a senhora está me ouvindo? Uma ambulância está a caminho. Assenti fracamente, estremecendo com a dor que me atingiu a cabeça com o movimento. Ele me atacou, consegui dizer, com a voz rouca do estrangulamento. Meu cunhado. Ela assentiu, sombria. Nós sabemos. Sua vizinha ligou. Disse que ouviu gritos e o viu te arrastando para dentro de casa. Senhora Shen, que Deus a abençoe. Quando os paramédicos chegaram e começaram a avaliar meus ferimentos, ouvi Garré ainda protestando inocência enquanto os policiais o levavam para fora. Isso é um mal-entendido. Eu sou a vítima aqui. Ela arruinou o futuro da minha família. Um dos paramédicos, um jovem de olhos gentis, limpou delicadamente o sangue do meu rosto enquanto seu parceiro estabilizava meu ombro. Múltiplas contusões no rosto e no pescoço, relatou ele pelo rádio. Possível fratura do osso orbital e da clavícula. O paciente está consciente, mas desorientado. Em meio à névoa de dor e choque, um pensamento não parava de rondar minha mente: Ritter. Eu precisava falar com Ritter, avisá-la, garantir que ela e as crianças estivessem seguras. Minha irmã, murmurei, tentando me sentar apesar da contenção gentil do paramédico. Preciso ligar para minha irmã. Senhora, por favor, tente ficar parada, insistiu a paramédica. Precisamos levá-la ao hospital. Mas minha irmã, ela precisa saber. As crianças. Os policiais vão garantir que sua família seja notificada, ela me garantiu. Agora, precisamos cuidar de você. Enquanto me transferiam cuidadosamente para uma maca, avistei meu reflexo em uma moldura quebrada no chão, meu olho esquerdo inchado e fechado, sangue escorrendo do nariz e do lábio cortado, marcas vermelhas e profundas ao redor do pescoço. Mal me reconheci. Lá fora, vislumbrei Garré na traseira de uma viatura policial, seu rosto uma máscara de fúria fria enquanto observava os paramédicos me colocarem na ambulância. Mesmo algemado, havia algo aterrorizante em sua expressão, uma promessa de que, de alguma forma, um dia, ele me faria pagar por aquela humilhação. A última coisa que vi antes de as portas da ambulância se fecharem foi um dos policiais, um veterano com cabelos grisalhos nas têmporas, balançando a cabeça enquanto observava a cena. Até ele, que provavelmente já havia presenciado inúmeras ligações sobre violência doméstica, parecia abalado com a brutalidade do ataque. O que nenhum de nós sabia na época era que a pior traição ainda estava por vir. Passei 6 horas no pronto-socorro naquela noite. O diagnóstico confirmou o que os paramédicos suspeitavam: uma fratura no osso orbital ao redor do meu olho esquerdo, uma fratura capilar na minha clavícula direita, múltiplas contusões e danos aos tecidos moles da minha garganta. Meu rosto estava inchado, quase irreconhecível, com hematomas roxo escuros já se espalhando pela minha bochecha e órbita ocular. O médico disse que eu tive sorte de não ter sofrido uma concussão ou ferimentos internos mais graves. Durante os exames médicos e interrogatórios policiais, continuei perguntando sobre Ritter. Alguém a havia contatado? Ela e as crianças estavam bem. Finalmente, uma defensora das vítimas chamada Raquel, que havia sido designada para o meu caso, conseguiu falar com ela. Sua irmã está a caminho, Raquel me disse, apertando minha mão gentilmente. Ela deve chegar logo. O alívio me invadiu. Apesar de tudo,
Ritter estava chegando. Enfrentaríamos isso juntas, como sempre fizemos. A polícia havia tomado meu depoimento, fotografado meus ferimentos e me garantido que Garret ficaria detido por pelo menos uma noite. Ele estava sendo acusado de agressão agravada, com possíveis acusações adicionais aguardando investigação mais aprofundada. Levamos casos como este muito a sério, disse-me o detetive Maurice, com a voz gentil, mas firme, especialmente considerando o nível de violência envolvido. Você precisará comparecer perante um juiz para uma audiência de ordem de restrição. Mas, enquanto isso, uma ordem de proteção de emergência estará em vigor. Assenti, estremecendo com a dor que irradiava pelo meu rosto mesmo com aquele pequeno movimento. E a minha irmã e os filhos dela? Perguntei. Eles também serão protegidos? Nós a notificamos sobre a situação, disse-lhe cuidadosamente. Caberá a ela decidir se buscará proteção para si mesma e para os menores. Algo em seu tom me deixou inquieta, mas antes que eu pudesse insistir mais, uma enfermeira apareceu na porta. Senhorita Mitchell, sua irmã está aqui. Ritter entrou no quarto hesitante, arregalando os olhos ao observar minha aparência maltratada. Por um momento, ela congelou na porta, com uma das mãos cobrindo a boca. Meu Deus, Cassie, ela sussurrou. Estendi meu braço bom em sua direção, com lágrimas de alívio e dor brotando em meus olhos. Ritter, graças a Deus você está aqui. Ela se aproximou lentamente, como se não tivesse certeza de que seria bem-vinda. Quando finalmente pegou minha mão, seu toque foi hesitante, quase relutante. As crianças? Perguntei imediatamente. Elas estão com a mamãe e o papai, disse ela, sem me olhar diretamente nos olhos. Elas ainda não sabem o que aconteceu. Raquel se levantou, oferecendo sua cadeira para Ritter. Vou dar um pouco de privacidade para vocês duas. Estarei lá fora se precisarem de alguma coisa. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio se instalou entre nós. Ritter ainda não olhava diretamente para mim, seu olhar passando rapidamente pelos meus ferimentos e depois desviando-se, como se não suportasse ver o que o marido tinha feito. Ritter, eu disse finalmente, com a voz ainda rouca do estrangulamento de Garret, sinto muito que isso tenha acontecido, mas você e as crianças precisam ficar longe dele. Ele é perigoso. Ela se encolheu com minhas palavras, finalmente erguendo os olhos para mim. O que vi ali não foi preocupação ou solidariedade, era dúvida. O que aconteceu exatamente, Cassie? Perguntou ela, com a voz estranhamente controlada. Garret disse que você o atacou quando ele veio falar sobre a hipoteca. Olhei para ela, incrédula. Você não pode estar falando sério. Olha para mim, Ritter. Olha o que ele fez comigo. Eu sei que parece ruim, disse ela rapidamente. Mas o Garret disse que você estava histérica, que você o culpou por perder a casa e partiu para cima dele. Ele disse que estava só se defendendo. Um peso frio se instalou no meu estômago. E você acredita nisso? Acha que eu fiz isso comigo mesma? Claro que não. Mas você sempre foi tão protetora comigo. Talvez você achasse que ele não era bom o suficiente, que estava se aproveitando de alguma forma. E quando a hipoteca não deu certo? Pare, interrompi, com a voz embargada. Pare logo. O Garret não veio para conversar. Ele veio me punir por algo que não foi minha culpa. Ele estava bêbado, violento, e se a polícia não tivesse chegado naquele momento, poderia ter sido muito pior. A expressão de Ritter endureceu um pouco. A polícia que prendeu meu marido? O pai dos meus filhos? Você tem ideia do que isso vai fazer com a nossa família? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E o que ele fez comigo? Eu também sou sua família, Ritter. Sim, mas eles são meus filhos. Minha prioridade tem que ser eles, o futuro deles. Garret é o pai deles. Um pai que quase espancou sua irmã até a morte, lutei para me sentar, ignorando a dor que me percorreu o ombro. Como você pode defendê-lo depois de ver do que ele é capaz? Ritter se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro no pequeno quarto do hospital. Você não entende. Sem a renda do Garret, vamos perder tudo: o apartamento, o carro, o plano de saúde das crianças. E agora, com a prisão dele, o emprego dele também pode estar em risco. A gente pode dar um jeito, insisti. Você e as crianças podem ficar comigo até
Até o quê? Ela interrompeu. Até ficarmos sem teto? Até a Lily e o Noah terem que mudar de escola? Até eu ter que explicar a eles por que o pai deles não vai voltar para casa? Você prefere arriscar a segurança deles, e a sua? Ela balançou a cabeça veementemente. Ele nunca nos machucaria. Nunca. Isso foi diferente. Como você pode ter tanta certeza? Perguntei, com o desespero transparecendo na minha voz. Se ele pode fazer isso comigo, o que o impede de se voltar contra você ou as crianças quando algo não sai como ele quer? Porque ele nos ama, exclamou Ritter, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso aconteceu por causa da casa, por causa da hipoteca. Se você tivesse encontrado um jeito de aprovar, nada disso teria acontecido. Olhei para ela, atordoada. Então a culpa é minha? Eu mereço isso porque não consegui ignorar magicamente as regulamentações bancárias? A expressão de Ritter se contraiu. Não, claro que não. Eu não quis dizer. É só que, se o empréstimo tivesse sido aprovado, nada disso teria acontecido. Escute a si mesma, implorei. Você está me culpando pela agressão em vez de responsabilizar Garrett por suas ações. Ela ficou em silêncio por um longo momento, sua luta interna visível em seu rosto. Quando voltou a falar, sua voz era baixa, mas resoluta. Preciso que você retire as acusações. O pedido me atingiu como outro golpe físico. O quê? Por favor, Cassie. Por mim, pelas crianças. Se isso for a julgamento, se ele for condenado, perderemos tudo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha própria irmã, a quem eu protegi e apoiei a vida toda, agora me pedia para fingir que aquela violência nunca aconteceu. Não posso fazer isso, eu disse, com a voz quase inaudível. Ele precisa enfrentar as consequências do que fez, e você precisa reconhecer o quão perigoso ele é antes que algo pior aconteça. A expressão de Ritter endureceu. Se você continuar com isso, se testemunhar contra ele, eu não vou conseguir te perdoar. Ritter, por favor, não. Ela me interrompeu, pegando sua bolsa. Você tem uma escolha a fazer, sua vingança ou o bem-estar da sua família. Preciso voltar para os meus filhos agora. Vingança, repeti, incrédula. É isso que você pensa que é? Ela parou na porta, sem se virar para mim. Se você prestar queixa, não me ligue mais. Não tente ver as crianças. Já terminamos. O tom definitivo em sua voz quebrou algo dentro de mim. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, ardendo nos cortes e hematomas que Garrett havia deixado. Por favor, implorei, com a voz embargada. Não faça isso. Não o escolha em detrimento da sua própria segurança, em detrimento da verdade. Os ombros de Ritter ficaram tensos, mas ela não se virou. A verdade é que meus filhos precisam do pai deles, e eu preciso do meu marido. Com isso, ela saiu, deixando-me sozinha com meus ferimentos e a escolha impossível que ela havia apresentado. Desabei contra os travesseiros do hospital, soluços me torturando, apesar da dor que cada um causava. Como tinha chegado a esse ponto? Como Ritter, que me conhecia melhor do que ninguém, podia acreditar que eu inventaria tais acusações? Como ela podia me pedir para deixar Garrett escapar da responsabilidade pelo que ele tinha feito? Raquel, a defensora das vítimas, deve ter ouvido meu choro, pois voltou momentos depois, com o rosto marcado pela preocupação ao me encontrar sozinha. Sua irmã foi embora? Perguntou ela gentilmente, ocupando o lugar que Ritter havia desocupado. Assenti, incapaz de falar em meio às lágrimas. Isso acontece às vezes, disse Raquel suavemente. Os familiares podem ter dificuldade em aceitar a realidade da violência doméstica, especialmente quando dependem financeira ou emocionalmente do agressor. Ela me culpa, consegui dizer entre soluços. Ela quer que eu retire as acusações, ou vai me tirar da vida deles. Raquel suspirou, com uma expressão triste, mas não surpresa. Infelizmente, essa é uma tática comum usada por abusadores, isolar suas vítimas dos sistemas de apoio, colocando os familiares uns contra os outros. O que eu faço? Perguntei, sentindo-me mais perdida do que nunca. Só você pode decidir isso, disse ela. Mas quero que saiba que, qualquer que seja a sua escolha, não é culpa sua. Nada disso é culpa sua. Enquanto eu estava ali,
abatida e com o coração partido, o detetive Maurice voltou com um outro policial. Suas expressões ficaram sérias quando perceberam que Ritter havia ido embora. Senhorita Mitchell, começou o detetive Maurice cuidadosamente, há mais uma coisa que a senhora deveria saber. Aparentemente, esta não é a primeira vez que seu cunhado é violento. Levantei os olhos, surpresa. O que a senhora quer dizer? Verificamos a ficha dele. Houve um incidente 3 anos atrás, antes de ele se casar com sua irmã, uma acusação de agressão feita por uma ex-namorada, que foi retirada depois que ela se recusou a testemunhar. A informação me atingiu como outro golpe físico. 3 anos atrás, mais ou menos na época em que Ritter começou a namorar Garret. A Ritter sabia? Perguntei, embora suspeitasse já saber a resposta. Não podemos ter certeza, respondeu o detetive. Mas, dada a reação dela hoje, ele não precisou terminar o pensamento. Se Ritter soubesse do passado violento de Garret e tivesse permanecido com ele mesmo assim, a probabilidade de ela deixá-lo agora era pequena. Como se estivesse lendo meus pensamentos, Raquel se manifestou: vítimas de violência doméstica precisam de uma média de 7 tentativas para conseguirem deixar seus agressores. E a dependência financeira torna tudo ainda mais difícil. Fechei os olhos, com novas lágrimas escorrendo por baixo das minhas pálpebras inchadas. Ela disse que se eu prestar queixa, nunca mais falará comigo, que nunca mais verei meus sobrinhos. Os 2 policiais trocaram olhares, e o mais jovem se adiantou. Senhora Mitchell, preciso que a senhora saiba de uma coisa. Estou na polícia há 15 anos, atendi centenas de ligações domésticas. O que seu cunhado fez com a senhora? Ele fez uma pausa, parecendo procurar as palavras certas. Na minha experiência, esse nível de violência não acontece apenas uma vez, e não acontece apenas com uma pessoa. Se ele é capaz disso com você, com a irmã da esposa dele. A implicação pairava no ar. Se Garret pôde fazer isso comigo, o que ele poderia eventualmente fazer com Ritter? Com as crianças. O detetive continuou, com a voz gentil, mas firme. A decisão de prestar queixa é inteiramente sua. Mas sem consequências, sem intervenção, esse comportamento tende a se agravar. Eu sabia que ele estava certo. E naquele momento, apesar do ultimato de Ritter, eu sabia o que tinha que fazer. Quero prestar queixa, disse eu, com a voz mais forte do que esperava. Não só por mim, mas por Ritter e pelas crianças, mesmo que eles não consigam entender agora. Enquanto os policiais assentiam em aprovação solene, eu não conseguia me livrar da imagem de Ritter indo embora, escolhendo o agressor em vez da própria irmã. A traição foi mais profunda do que qualquer um dos golpes de Garret, deixando feridas que eu não tinha certeza se algum dia cicatrizariam completamente. Os dias que se seguiram à minha alta do hospital foram uma mistura de analgésicos, interrogatórios policiais e uma solidão avassaladora. Meus pais, como sempre, optaram por permanecer neutros diante do que chamavam de situação lamentável. Eles me visitaram uma vez, e meu pai deu um tapinha desajeitado no meu ombro ileso, enquanto minha mãe se preocupava com o escândalo e com o que seus amigos do clube de campo poderiam dizer. Isso não poderia ter sido tratado em particular? Perguntou ela, arrumando flores ao lado da minha cama, como se uma decoração adequada pudesse, de alguma forma, normalizar a situação. Esses procedimentos legais serão tão públicos. Mãe, eu disse, cansada, o Garret quase me matou. Não se trata de privacidade ou escândalo. Trata-se de justiça. Meu pai pigarreou, incomodado. A Ritter diz que houve algum mal-entendido, que o Garret foi provocado. A traição me incomodou novamente. E você acredita nisso? Olha a minha cara, pai. Olha o que ele fez comigo. Eles não conseguiam sustentar meu olhar, seus olhos se desviando da evidência de violência ainda claramente visível em meu corpo. Não vamos tomar partido, insistiu minha mãe. Só queremos o melhor para todos. O melhor seria apoiar sua filha que foi agredida, respondi, exausta demais para suavizar as palavras. Mas aprendi há muito tempo a não esperar isso de nenhum de vocês. Eles foram embora logo depois, prometendo vagamente que dariam notícias em breve. Nunca deram. Apesar dos meus ferimentos, precisei retornar ao trabalho na semana seguinte. Minha licença médica cobriu apenas a internação inicial, e as contas já estavam se acumulando. Minha chefe, Lisa, me apoiou muito,
conseguindo que eu trabalhasse em um escritório particular, longe dos clientes, até que meus ferimentos visíveis cicatrizassem. Leve o tempo que precisar, ela me disse, com os olhos cheios de preocupação. E se alguém te causar problemas, venha direto a mim. Fiquei grata pelo apoio dela, mas os sussurros ainda me perseguiam pelos corredores do banco. A maioria dos meus colegas se mostrou solidária, mas inevitavelmente havia aqueles que se perguntavam se eu havia de alguma forma provocado o ataque, se havia algo mais por trás da história. Dave, nosso segurança, começou a me acompanhar até o carro todas as noites. Só por segurança, dizia ele, embora ambos soubéssemos que o verdadeiro perigo não eram os crimes aleatórios em estacionamentos. A audiência da ordem de restrição estava marcada para 2 semanas após o ataque. Cheguei ao tribunal naquela manhã e encontrei Raquel, a defensora das vítimas, me esperando na entrada. Achei que você gostaria de companhia, disse ela com um sorriso gentil. Assenti com gratidão, a garganta apertada de emoção. A simples gentileza de não ter que enfrentar isso sozinha quase me desfez. Lá dentro, fiquei surpreso ao ver o detetive Maurice também me esperando. Ele não era obrigado a comparecer à audiência, mas tinha vindo mesmo assim, explicou, para demonstrar seu apoio e testemunhar, se necessário, sobre a gravidade do ataque. Em casos como este, disse-lhe calmamente, mostrar união pode fazer a diferença. O que ele não disse, mas que eu entendi, foi que ele esperava que Ritter aparecesse apoiando Garret. Ter a polícia visivelmente ao meu lado poderia ajudar a contrabalançar isso. Ele tinha razão. Quando entramos no tribunal, imediatamente avistei Ritter sentada na primeira fila, atrás da mesa do réu. Ela não olhou na minha direção, com os olhos fixos à frente, a postura rígida. Ao lado dela estavam meus pais, e a presença deles naquele lado do tribunal foi mais uma facada no meu coração já ferido. Garret entrou com seu advogado, um homem de feições marcantes e terno caro. Ele estava quase irreconhecível em relação ao monstro furioso que me atacara, barbeado, cabelo impecavelmente penteado, vestindo um terno azul conservador que o fazia parecer qualquer outro empresário respeitável. Ele colocou a mão possessiva no ombro de Ritter ao passar, e eu a vi erguer a mão para apertar seus dedos. A audiência em si foi breve, mas extenuante. O advogado de Garret argumentou que eu havia provocado o ataque ao negar maliciosamente o pedido de hipoteca e que Garret simplesmente se defendeu. Quando eu fiquei histérica, ele me pintou como uma irmã ciumenta que sempre se ressentiu do lugar de Garret na vida de Ritter. Quando chegou a minha vez de falar, descrevi o ataque em detalhes, com a voz às vezes trêmula, mas nunca embargada. Expliquei como Garret aparecerá em minha casa sem ser convidado, embriagado e furioso, como me batera repetidamente, me estrangulara e ameaçara com mais violência, como a polícia chegará e me encontrara ensanguentada e Garret em pé sobre mim. A juíza, uma mulher de rosto severo na casa dos 60 anos, estudou as fotos dos meus ferimentos, os relatórios médicos e os depoimentos da polícia. Quando o advogado de Garret tentou interromper meu depoimento, ela o silenciou com um olhar penetrante. A evidência de violência extrema é irrefutável, disse ela finalmente. A ordem de restrição é concedida pelo prazo máximo de 3 anos. O réu deve permanecer a pelo menos 150 metros do autor o tempo todo, sem qualquer contato, inclusive por meio de terceiros. O alívio tomou conta de mim, mas durou pouco. Quando saímos do tribunal, Ritter me interceptou no corredor, com um olhar frio. Você está feliz agora? Perguntou ela, em voz baixa. Você tirou o pai dos meus filhos deles. Ritter, ele fez isso quando escolheu a violência, respondi, consciente da segurança do tribunal por perto. Eu ainda sou sua irmã. Eu ainda amo você e as crianças. Quando você estiver pronta para conversar de verdade, eu estarei aqui. Ela balançou a cabeça, com um sorriso amargo nos lábios. Sabe o que é irônico? Ele estava certo sobre você o tempo todo. Você nunca quis que tivéssemos sucesso. Você nunca achou que ele fosse bom o suficiente. Isso não é verdade, protestei. Mas ela já estava se afastando, minha mãe correndo atrás dela enquanto meu pai se demorava, sem jeito, antes de seguir os dois. O detetive Maurice apareceu ao meu lado. Dê um tempo a ela, aconselhou gentilmente. Quando ela estiver longe da influência dele, talvez comece a ver as coisas com mais clareza. Mas eu não tinha tanta certeza. O olhar de Ritter não era de confusão ou medo, era de convicção. Ela realmente acreditava que eu era o vilão daquela história.
O processo criminal seguiu adiante apesar da oposição de Ritter. O Ministério Público, impressionado com as provas contundentes e preocupado com a acusação anterior de agressão contra Garret, decidiu prosseguir com o caso, mesmo sem a cooperação da minha irmã. Já temos provas suficientes, depoimentos policiais e o seu depoimento, explicou a promotora, Sra. Winters, durante nossa primeira reunião. Seu cunhado está sendo acusado de agressão agravada, um crime que pode levar a uma pena de 5 a 10 anos. A notícia deveria ter sido reconfortante, mas tudo em que eu conseguia pensar era no que isso significaria para Ritter e as crianças. Será que elas conseguiriam se virar financeiramente? Será que as crianças entenderiam por que o pai delas se foi? Será que Ritter algum dia me perdoaria? À medida que o julgamento criminal se aproximava, a pressão aumentava. O advogado de Garret entrou em contato por canais oficiais, oferecendo um acordo judicial se eu concordasse em reduzir as acusações. Ele se declarará culpado de agressão simples e cumprirá 6 meses de liberdade condicional depois, explicou a Sra. Winters. A decisão é sua, mas, dada a gravidade da agressão, estamos preparados para ir a julgamento pelas acusações mais graves. Eu estava dividida. Uma parte de mim queria aceitar o acordo, acabar com aquele pesadelo e talvez começar a curar a rixa com Ritter. Mas outra parte se lembrava da fúria fria nos olhos de Garret, da sensação de suas mãos em volta do meu pescoço e do aviso do detetive de que tal violência raramente acontecia apenas uma vez. Antes que eu pudesse decidir, recebi uma visita inesperada no meu escritório. Lisa bateu à minha porta uma tarde, com uma expressão estranhamente sombria. Tem alguém aqui para te ver, disse ela. Marcia Johnson. Ela disse que é importante. O nome não significava nada para mim, mas concordei com o encontro. A mulher que entrou tinha mais ou menos a minha idade, cabelos escuros e olhos que transmitiam uma familiar expressão de cansaço. Você não me conhece, começou ela, sentando-se cuidadosamente à minha frente, mas eu conheço seu cunhado, Garret Johnson. Eu namorei com ele antes da sua irmã. A compreensão surgiu. Você apresentou queixa de agressão contra ele. Ela sentiu, torcendo os dedos nervosamente no colo. Acusações que retirei depois, das quais me arrependo todos os dias desde então. Quando soube do que aconteceu com você, soube que tinha que me apresentar. Durante a hora seguinte, Marcia me contou sua história, como Garret tinha sido charmoso no início, depois cada vez mais controlador, como seu temperamento tinha evoluído de abuso verbal para empurrões e depois agressões, como o ataque final a deixou com o pulso e as costelas quebrados. Eu estava com muito medo de testemunhar, ela admitiu. Ele ameaçou me matar se eu fizesse isso. Mas tenho feito terapia desde então, e quando li sobre o seu caso no jornal, percebi que poderia ter evitado isso se tivesse sido mais corajosa 3 anos atrás. Não é culpa sua, assegurei-lhe, estendendo o braço sobre a mesa para apertar a mão dela. O único responsável é o Garret. Marcia endireitou os ombros, com uma nova determinação nos olhos. É por isso que estou aqui. Quero testemunhar no julgamento dele. Quero ajudar a garantir que ele não faça isso com mais ninguém. A coragem dela me comoveu profundamente. Se ela conseguiu encarar o agressor depois de todo esse tempo, como eu poderia pensar em outra coisa? Quando a Sra. Winters ligou para falar sobre o acordo judicial no dia seguinte, minha resposta já estava pronta. Sem acordo, eu disse com firmeza. Vamos a julgamento. O que eu não sabia na época era que Garret estava escondendo mais do que apenas seu passado violento. À medida que a promotoria começava a preparar o caso, eles descobriram registros financeiros que mudariam tudo não apenas para o julgamento, mas também para Ritter. O julgamento criminal estava marcado para o início de setembro, quase 4 meses após o ataque. Àquela altura, as evidências físicas da violência de Garret já haviam desaparecido do meu rosto, embora eu ainda sentisse dores ocasionais no ombro quando o tempo mudava. As feridas emocionais, no entanto, permaneciam abertas, especialmente a perda do meu relacionamento com Ritter e as crianças. 2 semanas antes do julgamento, a Sra. Winters me chamou ao seu escritório para o que presumi ser mais uma sessão de preparação. Em vez disso, ela me recebeu com um sorriso inesperado. Tivemos um desenvolvimento significativo no caso, disse ela, gesticulando para que eu me sentasse. Nossos investigadores financeiros descobriram algo enquanto preparavam as provas. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa.
Dentro dela, havia extratos bancários, formulários de empréstimo e relatórios de crédito, todos pertencentes a Garret. Seu cunhado tem vivido uma vida dupla financeiramente, explicou ela enquanto eu folheava os documentos. Ele tem feito empréstimos com juros altos sob falsas alegações, aberto cartões de crédito em nome da sua irmã sem o conhecimento dela e transferido dinheiro para uma conta que só ele tem acesso. Olhei para cima, atordoada. Você está dizendo que ele anda roubando da Ritter? Basicamente, sim, mas é pior do que isso. Ele vem acumulando dívidas sistematicamente em nome dela, enquanto esconde bens em nome dele. Se as coisas dessem errado, digamos, se ela tentasse deixá-lo, ela ficaria apenas com dívidas, enquanto ele teria uma reserva. A constatação me atingiu como um golpe físico. É por isso que ele estava tão desesperado por aquela hipoteca. Ele precisava do empréstimo para cobrir algumas dessas dívidas antes que Ritter as descobrisse. A senhora Winters assentiu, sombria. Exatamente. E quando você não conseguiu fazer acontecer? Eu me tornei o obstáculo que precisava ser removido, concluí, as peças finalmente se encaixando. A Ritter sabe disso? Intimamos esses registros para julgamento, o que os torna provas passíveis de descoberta. O advogado dela foi notificado. Recostei-me, processando a informação. O advogado dela? Ritter contratou um advogado? A expressão da senhora Winter suavizou-se um pouco. Um advogado de divórcio, desde a semana passada. Parece que sua irmã está enxergando as coisas com mais clareza. A esperança brilhou dentro de mim pela primeira vez em meses. Talvez Ritter estivesse finalmente reconhecendo a verdade sobre o homem com quem se casou. Mesmo assim, tentei controlar minhas expectativas. Afinal, ela não tinha me procurado. A manhã do julgamento chegou fresca e clara. Vesti-me cuidadosamente com um terno azul marinho conservador, apliquei maquiagem nos últimos vestígios de hematomas e tentei me preparar para a aprovação que me aguardava. Raquel me encontrou na escadaria do tribunal, assim como o detetive Maurice, ambos oferecendo apoio silencioso enquanto caminhávamos para dentro. O tribunal estava mais lotado do que eu esperava. Repórteres lotavam a última fileira, aparentemente. Uma funcionária de banco sendo espancada pelo cunhado por ter uma hipoteca negada tinha interesse humano suficiente para justificar a cobertura. Mantive o olhar fixo à frente, evitando seus olhares curiosos. Quando Garret entrou com seu advogado, ele parecia muito menos confiante do que na audiência de ordem de restrição. As evidências de fraude financeira haviam enfraquecido consideravelmente sua posição, e a adição do depoimento de Márcia havia transformado o que poderia ter sido um caso de ela disse em algo muito mais contundente. Procurei Ritter pela galeria, mas não a vi. Meus pais também não estavam presentes, o que foi uma decepção e um alívio. Não tinha certeza se suportaria vê-los apoiando Garret novamente. O julgamento prosseguiu com as alegações iniciais, com o promotor expondo metodicamente o caso contra Garret, o ataque sem provocação, o histórico de violência com a ex-namorada, o golpe financeiro que precedeu a agressão. O advogado de Garret tentou me retratar como uma cunhada intrometida que sabotou deliberadamente o pedido de financiamento imobiliário deles por ciúmes, mas seus argumentos pareciam vazios diante do peso das evidências. Quando chegou a minha vez de depor, aproximei-me do banco das testemunhas com os joelhos quase cedendo. Encarar Garret do outro lado do tribunal, relatando o terror e a dor daquele dia enquanto ele me encarava friamente, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Mas eu me forcei a falar claramente, a olhar diretamente para o júri enquanto descrevia como meu cunhado tinha me espancado em minha própria casa, como ele tinha me estrangulado até eu quase perder a consciência, como ele tinha ameaçado fazer algo pior se eu denunciasse. Durante o interrogatório, o advogado de Garret tentou sugerir que eu havia provocado o ataque ao negar deliberadamente uma hipoteca que eu poderia ter aprovado. Senhorita Mitchell, como agente de crédito, a senhora não tinha autoridade para aprovar o pedido do meu cliente? Perguntou ele, com um tom insinuante. Não, não fiz isso, respondi com firmeza. Os agentes de crédito preparam e enviam as solicitações, mas a aprovação final vem do Departamento de Subscrição e do Comitê de Empréstimos, com base nas regulamentações bancárias federais e nos critérios de empréstimo do banco. Não tenho autoridade para anular a decisão deles. E, no entanto, você recomendou a recusa, não é? Eu não recomendei a recusa. Na verdade, eu os defendi apesar de vários sinais de alerta na solicitação.
Enviei uma carta de recomendação pessoal ao comitê, destacando o emprego estável e a situação familiar deles. O advogado pareceu surpreso com a resposta, claramente não esperando que eu tivesse ido além do esperado por Garrett e Ritter. Se isso for verdade, por que meu cliente acreditaria que você sabotou o pedido dele? Encontrei o olhar de Garrett do outro lado do tribunal. Porque ele precisava de alguém para culpar além de si mesmo. Suas próprias decisões financeiras tornaram o empréstimo impossível de aprovar, mas ele não podia admitir isso para minha irmã. O advogado não respondeu, e fui dispensado do banco das testemunhas. Márcia testemunhou em seguida, com a voz às vezes trêmula, mas nunca embargada, ao descrever sua própria experiência com a violência de Garrett. As semelhanças entre nossas histórias eram assustadoras, a mesma progressão do controle para o abuso verbal e para a violência física, os mesmos ataques ao rosto e à garganta, até as mesmas palavras proferidas durante o ataque. O júri observava atentamente, com vários membros tomando notas. O especialista financeiro da promotoria então subiu ao banco das testemunhas e expôs metodicamente o padrão de fraude de Garrett: cartões de crédito abertos em nome de Ritter sem seu conhecimento, empréstimos feitos com base em seus bens conjuntos e dinheiro desviado de suas contas compartilhadas para uma conta privada. Enquanto o perito testemunhava, notei uma movimentação no fundo da sala. Virando-me ligeiramente, vi Ritter se acomodando em um assento na última fileira. Ela parecia mais magra do que quando a vira pela última vez, com olheiras e o cabelo normalmente impecável preso em um rabo de cavalo simples. Nossos olhares se encontraram brevemente antes que ela desviasse o olhar, com uma expressão indecifrável. O julgamento continuou por 3 dias. Garrett depôs em sua própria defesa, alegando que eu havia atacado primeiro e que ele simplesmente se defenderá. Mas, sob o interrogatório habilidoso do promotor, sua história começou a se desfazer. Ele não conseguia explicar o padrão dos meus ferimentos. Não conseguia explicar as discrepâncias em seus registros financeiros. E, quando confrontado com o depoimento de Márcia sobre sua violência anterior, perdeu a compostura, sua máscara de respeitabilidade se desfez, revelando a raiva que havia por baixo. Ela está mentindo, gritou ele, batendo com o punho no banco das testemunhas. Estão todos mentindo. Isso é uma conspiração para me destruir. A explosão assustou visivelmente o júri, com vários membros se recostando em suas cadeiras. O juiz pediu ordem, mas o estrago já estava feito. Naquele momento, todos no tribunal vislumbraram um homem capaz da violência descrita no depoimento. No 4º dia, quando os argumentos finais foram concluídos e o júri se retirou para deliberar, sentei-me exausto no corredor em frente ao tribunal. Raquel tinha ido buscar café para nós, e eu estava sozinho com meus pensamentos quando senti alguém se aproximando. Cassie. Olhei para cima e vi Ritter parada diante de mim, com os braços em volta do corpo, protetoramente. Ritter, eu disse suavemente, sem ousar ter esperanças. Ela sentou-se ao meu lado, mantendo uma distância cuidadosa entre nós. Por um longo momento, nenhuma de nós falou. Eu não sabia, disse ela finalmente, com a voz quase num sussurro. Sobre os cartões de crédito, os empréstimos, nada disso. Eu sei, assegurei-lhe. Quando a promotoria me contatou sobre as provas financeiras, pensei que estivessem enganados. Mas aí comecei a procurar, encontrei extratos escondidos na mesa dele, ligações de cobradores perguntando por mim, mesmo sem eu ter solicitado aquelas contas. Ela respirou fundo, trêmula. Ele vinha mentindo para mim sobre tudo há anos. Estendi a mão, hesitante, com a palma para cima, no banco entre nós, uma oferta, não uma exigência. Sinto muito, Ritter. Ela olhou para minha mão estendida e, lentamente, colocou a dela na minha. Não, me desculpe, por não ter acreditado em você, pelo que ele fez com você, pelas coisas que eu disse. Sua voz embargou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Sem pensar, puxei-a para um abraço gentil, consciente do meu ombro ainda sensível. Você estava presa, murmurei contra seus cabelos. Financeiramente, emocionalmente, ele se certificou disso. Mas você é minha irmã, ela soluçou contra meu ombro. Eu deveria ter confiado em você. Deveria ter visto o que ele realmente era. Abusadores são manipuladores experientes, lembrei-a, repetindo o que Raquel havia me dito tantas vezes. E você estava tentando proteger seus filhos. Ficamos assim por vários minutos, os anos de irmandade entre nós começando a preencher o abismo que Garrett havia criado.
Quando Raquel voltou com o café, sorriu ao nos ver juntas, recuando silenciosamente para nos dar mais tempo. Ritter finalmente se afastou, enxugando os olhos. As crianças perguntam por você. A Lily fez um desenho de borboletas para você porque ela se lembra que você gosta delas. Lágrimas frescas brotaram em meus olhos. Senti tanta falta delas. Senti sua falta. Estamos morando com a mamãe e o papai temporariamente, disse ela. Só até eu decidir o que fazer. Já pedi o divórcio. O que você precisar, prometi. Um lugar para ficar, ajuda com as crianças, conselhos financeiros, estou aqui para tudo. Ela apertou minha mão. Eu sei. Você sempre esteve. O júri retornou mais rápido do que qualquer um esperava, apenas 4 horas de deliberação. Quando retornamos ao tribunal, Ritter sentou-se ao meu lado, finalmente uma frente unida. Os olhos de Garrett se arregalaram ao nos ver juntos, seu rosto escurecendo de raiva. Pela primeira vez, não estremeci sob seu olhar. Com Ritter ao meu lado, me senti mais forte do que em meses. O veredito foi inequívoco, culpado em todas as acusações, agressão agravada, lesão corporal, ameaça criminosa e fraude financeira. O juiz fixou a sentença para o mês seguinte, mas revogou a fiança de Garrett imediatamente, citando a natureza violenta de seus crimes e o risco para as vítimas. Enquanto os policiais o levavam algemado, Garrett se virou para nós, com a expressão contorcida de raiva. Isso não acabou, disparou ele. Vocês dois vão se arrepender. Mas suas ameaças não tinham mais poder sobre nós. Ele iria para a prisão, e nós estávamos livres não apenas de sua presença física, mas também de sua manipulação emocional. Do lado de fora do tribunal, repórteres clamavam por declarações. A senhora Winters respondeu a maioria das perguntas, mas eu me aproximei brevemente. O veredito de hoje envia a mensagem de que a violência doméstica não será tolerada, independentemente da relação entre agressor e vítima, disse eu, com a voz firme apesar do coração acelerado. Se você está sofrendo abuso, por favor, peça ajuda. Você merece segurança. Você merece apoio. E, mais importante, você merece que acreditem em você. Os meses que se seguiram foram desafiadores, mas curadores. Ritter e eu fizemos terapia juntas, lidando com o trauma que Garrett havia infligido a nós duas de maneiras diferentes. Ela se mudou com as crianças para um pequeno apartamento perto da minha casa, e eu a ajudei a lidar com a crise financeira que Garrett havia deixado para trás. Meus pais, para seu crédito, finalmente reconheceram a gravidade do que havia acontecido e começaram a apoiar, de forma provisória, a recuperação de Ritter, embora nossos relacionamentos continuassem complicados. Na sentença de Garrett, o juiz demonstrou pouca misericórdia, condenando-o a 8 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 5. A restituição financeira que ele foi condenado a pagar seria destinada primeiro a Ritter e às crianças, depois a mim, pelas despesas médicas e salários perdidos. Você abusou de suas posições como marido e cunhado, disse-lhe o juiz severamente. Você usou a violência para controlar e intimidar aqueles que deveriam poder confiar mais em você. A sociedade não tem lugar para tal comportamento. Quando Garrett foi levado pela última vez, senti um peso saindo dos meus ombros. O pesadelo não havia acabado completamente, ainda haveria dias difíceis pela frente, principalmente para Ritter e as crianças. Mas o perigo imediato havia passado. 6 meses após o julgamento, eu estava no meu quintal observando Lily e Noah se perseguirem através do irrigador, suas risadas curando algo profundo dentro de mim. Ritter sentou-se ao meu lado no pátio, com um sorriso hesitante no rosto enquanto observava seus filhos brincando. Eles são resilientes, comentei, entregando-lhe um copo de limonada. São sim, ela concordou. O terapeuta diz que eles estão se adaptando bem, considerando tudo. E você? Como está se adaptando? Ela refletiu sobre a pergunta. Alguns dias são mais difíceis que outros. Às vezes, ainda acordo esperando vê-lo ao meu lado, ainda me pego esperando sua permissão para tomar decisões. Ela suspirou. Mas então me lembro que agora estou livre. Todos nós estamos. Assenti, entendendo perfeitamente. Minha recuperação não tinha sido rápida nem linear. Eu ainda me assustava com ruídos inesperados, ainda sentia uma dor fantasma no ombro quando estava estressada.
Mas eu estava me recuperando, encontrando uma força que eu não sabia que possuía. Sabe o que aprendi com tudo isso? Perguntei, observando as crianças brincarem. O que é isso? Ritter se virou para mim, com os olhos mais claros do que nunca. Que às vezes permanecer firme, mesmo quando parece que você está perdendo tudo, é o único caminho a seguir. Eu quase desisti, quase retirei as acusações quando você me pediu. Teria sido mais fácil naquele momento. Que bom que você não fez isso, disse Ritter baixinho. Você nos salvou, Cassie. Mesmo quando eu não conseguia enxergar, mesmo quando lutei contra você. Balancei a cabeça. Você se salvou no final, pedindo o divórcio, testemunhando nas audiências financeiras. Isso exigiu uma coragem incrível. Ficamos sentados em um silêncio confortável por um momento, com o sol da tarde quente em nossos rostos. Tanta coisa havia mudado em um ano. Ritter agora trabalhava em tempo integral no consultório odontológico, fazendo aulas de contabilidade à noite para construir um futuro mais seguro. Eu havia sido promovida no banco e começado a trabalhar como voluntária em um abrigo para vítimas de violência doméstica, compartilhando minha história com outras sobreviventes. Você acha que algum dia vai confiar em alguém de novo? Perguntou Ritter de repente. Depois de tudo o que aconteceu, pensei na pergunta. Estou aprendendo a confiar. Nem todo mundo é como o Garret. Existem pessoas boas por aí, pessoas que te constroem em vez de te destruir. Ela sentiu, observando os filhos brincarem na água. Espero que aprendam isso. Espero que nunca aceitem o tipo de relacionamento que eu achava normal. Eles têm você como exemplo agora, lembrei-a, uma mãe que foi forte o suficiente para recomeçar. Essa é uma lição poderosa. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras sobre o quintal, senti uma sensação de paz que não sentia desde antes do ataque. O caminho para a cura não havia terminado para nenhum de nós, mas estávamos trilhando juntos, um dia de cada vez. Se você está assistindo a isso e se encontra em uma situação semelhante, seja sofrendo abuso ou apoiando alguém que esteja sofrendo, saiba que a ajuda é disponível. Procure recursos locais, confie nos seus instintos e lembre-se de que você merece segurança e respeito. Ninguém deveria ter que suportar a violência daqueles que dizem amá-lo. Gostaria muito de saber sua opinião nos comentários abaixo. Você já teve que defender o que é certo, mesmo quando isso lhe custou caro? Você já apoiou alguém querido durante um trauma ou recebeu apoio? Compartilhe suas experiências, curta este vídeo se ele ressoou com você e inscreva-se para mais histórias de resiliência e cura. Lembre-se, às vezes os momentos mais sombrios levam aos recomeços mais brilhantes. Obrigada por ouvir minha história.